Essa noite, eu quero te falar sobre o nosso Deus, que é um Deus que traz restauração. Ele restaura vidas, Ele restaura famílias, Ele restaura a nossa sorte, Ele derruba os nossos inimigos. Ele é um Deus que traz restauração. Esse texto é baseado também, essa pregação, aliás, é baseada num texto de um pastor que leio bastante, que é o pastor Hernandes Dias Lopes. Então eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo no Salmo 126. Glória a Deus. Salmo 126. Vou te convidar mais uma vez a você se colocar de pé, numa posição de prontidão, para ler a palavra de Deus, para ouvir a voz de Deus. Isto, diz assim as Escrituras Sagradas. Todos acharam? Amém? Se você teve alguma dificuldade, também tem aqui na projeção, mas é bom que você leia na sua Bíblia, acompanhe aí. Diz assim a palavra do Senhor: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto, no Neguebe. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Oremos. Pai Celestial, mais uma vez te bendizemos, Senhor, por podermos estar na Tua casa, na Tua presença, e no nome de Jesus nós suplicamos a Ti, ó Deus, toque em nossa vida com a Tua palavra nessa noite. Aliás, Pai, transforma nossa vida, Senhor, pela Tua palavra. Opera em nós de glória em glória, e nessa noite, Senhor, ó Deus, com intensidade, vem sobre nós, e transforma aquilo que precisa ser transformado, Jesus. Edifica o que precisa ser construído em nós, e derruba, Senhor, aquilo que precisa ser derrubado. Ensina-nos, ó Deus, o caminho que devemos trilhar, e tira de nós, Senhor, ó Deus, toda insegurança. Tira de nós, Senhor, ó Deus, todo medo do que será o futuro, e acrescenta ao nosso coração mais de Ti, mais da Tua fé, da fé que o Senhor nos dá, porque é um dom que vem de Ti. Te pedimos isso, Pai, em nome de Jesus, que nessa noite haja salvação, libertação, cura. Senhor, opera no meio de nós, repreende, Senhor, ó Deus, todo intento maligno, Senhor, contra este culto, e glorifica o Teu nome neste lugar, Senhor, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Que a igreja do Senhor diga amém. Podem sentar-se. Esse cântico é um cântico de peregrinação. Provavelmente durante a volta do exílio, ou pós-exílio, declarando que quando o Senhor os livrou do cativeiro, eles ficaram cheios da alegria que vem de Deus. O Senhor é aquele que restaura vidas, e nós precisamos de restauração. A minha vida, a tua vida, nossa família, nossa igreja, nossos relacionamentos carecem, precisam de restauração. Não estamos sendo tudo o que deveríamos ser. Você pode ser muito mais do que você é hoje. Você pode ser um homem mais cheio da presença de Deus do que você é hoje. Você pode ser uma mulher mais cheia da graça de Deus do que você é hoje. Você pode desfrutar de uma alegria mais profunda no Senhor do que você desfruta hoje.
Nós não somos tudo que podemos ser. Não sei se você tem esse sentimento, mas o meu sentimento é que algo está faltando. Está faltando o brilho, a unção, o poder do Espírito Santo, mais intensamente quando era no passado. Nós não podemos viver de nostalgia, mas na época que eu me converti, nós saíamos e pregávamos o Evangelho em praças públicas e pessoas se convertiam ali. Nós tínhamos um grupo de teatro e nós íamos lá para a praça, para diversas praças, mas me vem à memória a praça de Rocha Miranda, e lembro que tinham muitos ônibus, era um fluxo grande de ônibus passando ali, e nós, através dos alto-falantes, falamos: vocês que estão aí no ônibus, desce para ouvir a palavra de Deus, vem ver o que o Senhor vai fazer. E pessoas desciam dos ônibus para ouvir a palavra de Deus. Eu não tenho visto isso. Eu sei que o Senhor cura e opera no meio de nós, e glórias ao Senhor, porque Ele é o mesmo Deus, mas talvez nós estejamos acostumados, acomodados, ou de alguma maneira lidando com tantas dores, com tanto sofrimento, que nós estamos presos no nosso sofrimento. Está faltando poder espiritual, poder para dizer ser curado, e aquela pessoa receber a cura divina instantaneamente, porque eu já vi isso, presenciei isso, e eu creio que o Senhor continuará fazendo no meio de nós. Está faltando a unção do Espírito Santo, fome de Deus, fome de Deus. Quando me converti, irmãos, eu ia para o culto, todos os cultos que tinha, era no culto de terça-feira, no culto de quinta-feira, no culto da juventude, no culto domingo de manhã, no culto domingo de noite. E quando eu estava trabalhando ainda com meu pai na feira, eu não podia ir de manhã, só ia de noite. Chegava cansado, mas feliz da vida, para poder ir para a igreja. E às vezes eu vejo pessoas se arrastando para ir para a igreja, ou abandonando o culto presencial. Nós perdemos a fome de Deus. Nós nos contentamos com gotas. Um culto por semana, tá bom, um culto por semana, né, pastor? Nós precisamos de restauração. Este salmo, ele fala de restauração. Ele fala de restauração. Ele fala da restauração quando esse povo, ele olha para trás e vê as coisas que o Senhor fez por eles. Ele fala de restauração quando aquele povo se depara com a dificuldade pós-exílio, quando eles chegam em Judá, em Jerusalém, está tudo arruinado, e tem uma grande reconstrução e grandes dificuldades pela frente. E ele fala de reconstrução no futuro, para quem vai plantar, semear, para colher. O mesmo Deus que agiu no passado, Ele é vivo, e Ele age no meio de nós. Você crê nisso? Diga amém. É o Deus que age no presente. Se Ele curou no passado, Ele cura hoje, irmãos. Se Ele libertou pessoas no passado, Ele liberta hoje. Se Ele encheu irmãos nossos tanto com a sua glória, com o seu Espírito, que eles ficavam dias na igreja, não era porque era forçado, porque eles tinham gozo de estar ali. Na década de 90, nós observamos um avivamento na igreja da Coreia do Sul, uma igreja que orava às 5 horas da manhã, na igreja, nas cavernas, nas praças, se reuniam para clamar a Deus, para buscar o Senhor. E essa igreja cresceu, e eu sou da época em que nós tínhamos um desafio missionário entre os cristãos, a chamada Janela 1040, que era uma área entre a Ásia e o Oriente Médio, que não tinha ainda sido ricamente evangelizado, e até hoje, muitas dessas cidades, não tem um pastor, um missionário sequer. E a Coreia do Sul encheu um estádio de futebol, a igreja da Coreia, porque eles estavam cheios do poder de Deus, cheios da presença de Deus, e enviou esses jovens para a Janela 1040, e muitas vidas foram salvas. Então o mesmo Deus que agiu no passado, Ele age hoje.
O mesmo Deus que restaurou no passado, Ele restaura hoje. O mesmo Deus que transformou famílias no passado, transforma a tua hoje. O mesmo Deus que sarou casamentos no passado, continua sarando hoje. O mesmo Deus que salvou pessoas insuportáveis, como eu, não vou dizer como você para não te ofender, salva hoje. Ele é um Deus vivo. O mesmo Deus que tirou o seu povo da escravidão. Ora, irmãos, esse cântico é um cântico de peregrinação pós-exílio. O que foi o exílio? O exílio foi o resultado daquele povo chamado povo de Deus se afastar de Deus. O mundo não pode se afastar de Deus, já está longe de Deus. O inferno não pode se afastar de Deus, porque já são separados de Deus, já estão afastados. Quem pode cair é quem está de pé. E o povo de Deus que estava de pé, por não dar ouvidos ao Senhor, por não se submeter à vontade de Deus, o que aconteceu? Caiu. Caiu, os inimigos vêm com voracidade. Eles não esperam o dia seguinte, eles vêm com voracidade para destruir. Os inimigos, eles querem entrar em nossa casa, destruir a nossa família, arrasar com o nosso casamento, né, deturpar a mente dos nossos filhos, aprisioná-los nos vícios, na imoralidade, nas drogas. Todo esse é o plano que todos nós conhecemos. Mas o Senhor, Ele vela por nós, Ele cuida de nós, Ele nos fortalece. Mas quando nós nos distanciamos de Deus, destruição. Isso aconteceu com o povo de Israel, e eles foram levados cativos. Nabucodonosor fez um cerco tão forte, por anos, em torno de Jerusalém, em torno do povo de Deus, que o povo passou muita fome, sofreu muito, o povo minguou, até não ter mais força. E às vezes nós também sofremos isso em nossa vida, somos sitiados pelo inimigo, quando nós nos afastamos de Deus. Mas o que o Senhor está nos falando nesta noite, é sobre um Deus que restaura, mesmo aqueles que um dia caíram, porque todos nós temos os nossos momentos de queda, todos nós pecamos, diz a palavra de Deus, e estão destituídos da glória de Deus. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Olha para o teu irmão aí, diz para ele: olha, eu não sou melhor do que você, irmão. É bom a gente entender isso. Eu não vou pedir para você falar mais nada para o teu irmão não, que às vezes a pessoa fica sem graça, né? Fala para o teu irmão, a pessoa fica vermelho, né? Não vou pedir mais não. Não hoje, só no próximo culto. Nós não somos melhores uns em relação aos outros. Todos nós carecemos de Deus, e nós caímos por vezes, mas no chão caído não é o teu lugar. Se você crê no Senhor Jesus como Salvador da tua vida, você pode cair, mas o Senhor te coloca de pé. Ele é aquele que te segura pela mão e restaura. E aquele povo que foi levado escravo por Nabucodonosor, eles sofreram muito. Sabe onde tem uma descrição do sofrimento deles? Páginas depois aí, Salmo 137. Isso, basta passar 2 páginas da sua Bíblia, Salmo 137. Olha o que esse povo passou quando chegou lá na Babilônia, quando foram levados escravos. Diz assim, junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos, com saudade de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Isso cessou a música, cessou os cânticos. Ali os nossos captores pediam-nos canções, os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita define, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que a língua se me grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti, não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam: arrastem-na,
arrasem-na até os alicerces. Ó cidade de Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez, feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. O que estava no coração desse povo? Olha para mim agora. Esse povo estava arrasado, estava triste, estava desmotivado, estava cativo, estava escravo, mas também estava com seu coração cheio de rancor, querendo se vingar, querendo fazer mal àqueles que lhe fizeram mal, querendo matar o filho dos babilônicos, porque eles mataram sim os seus filhos também, porque quando Nabucodonosor entrou em Jerusalém, matou muitas crianças, idosos, mulheres, homens ao fio da espada, outros já tinham morrido de fome, e aquele povo estava muito angustiado por ter sido removido do seu lugar. E quantas vezes nós também, por sofrimentos da vida, somos movidos do nosso lugar, perdemos o lugar que nós tínhamos na presença de Deus. Quantos ministravam ao Senhor e já não estão mais no altar? Quantos pregavam a palavra e não mais pregam? Quantos estavam na presença do Senhor, cheios do Espírito Santo, e hoje vivem se arrastando? Quantos foram saqueados pelo inimigo, como o povo de Judá? Saqueado nas suas famílias, saqueado no seu trabalho, saqueado na sua paz, saqueado. Eles se assentavam, sabe o que quer dizer? Estavam apáticos, desanimados, um desânimo crônico, uma depressão terrível, sem esperança, sem vislumbrar futuro para eles, vivendo uma crise terrível, aceitando o caos. Todos estavam apáticos, assentados, não tinha para eles mais o que fazer, estavam vivendo numa melancolia, choravam, lamentavam, se lembravam de Sião e viviam só se lembrando do passado, estavam amargos pelo seu presente, ser um presente de escravidão, de dor. Mas em nome de Jesus eu quero te dizer nessa noite, você não precisa ficar vivendo de nostalgia. O Senhor que dá vida e que restaura a vida está aqui no meio de nós nessa noite. Ele é Jesus, o Cristo, o Messias. Você não precisa ficar vivendo uma vida de profunda tristeza, como se não tivesse esperança. O Senhor Jesus, Ele é a esperança que não decepciona, Ele é a esperança, Ele está aqui no meio de nós, e você não precisa ficar preso no passado, sabe, porque às vezes você não consegue viver a alegria do Senhor, a paz de Cristo, porque você está preso, cheio de rancor, de mágoa daqueles que te machucaram na tua infância, na tua adolescência, na tua juventude, no teu casamento que foi destruído, o marido que te machucou, a esposa que te machucou, o filho que te desonrou. Essas mágoas vão se acumulando no coração, e o povo de Deus estava magoado, e nós vemos eles desejando a morte, desejando que aqueles, os seus opressores, também sofressem. E o Senhor diz para você e para mim: joga esse lixo fora, abre o teu coração e joga este lixo fora, entrega diante do Senhor, porque só Ele pode julgar. Então, se alguém te machucou, se alguém te feriu, essa pessoa vai prestar conta, não é a você, ela vai prestar conta ao Senhor. O Senhor é o justo juiz, só Ele pode julgar. Amém? E o que nós devemos fazer, pastor? A palavra do Senhor nos diz isso. Certa vez perguntaram ao Senhor: Senhor, quantas vezes nós temos que perdoar? Quantas vezes? Porque, irmãos, perdoar uma pessoa que simplesmente passou por você e te deu um esbarrão e falou desculpa, e você fala: não tem problema. Agora, perdoar uma pessoa que te magoou muito,
te feriu muito, te machucou muito. É difícil, não é? Aí perguntaram para Jesus quantas vezes, na esperança que Jesus falasse assim: perdoa 3. Ah, tá bom, Senhor. E o Senhor falou o quê? Perdoe 70 vezes. Isso é, perdoe quantas vezes for necessário. O perdão, ele não liberta somente a pessoa que te feriu, o perdão liberta você. O perdão, ele abre o teu coração para tudo aquilo que o Senhor quer realizar na tua vida. Um coração cheio de mágoa não pode receber de Deus. Sabe por quê? O próprio Jesus, ele falou: se você não perdoar, o Pai Celestial também não te perdoará. Então o que você tem que fazer nessa noite para receber o renovo, a restauração do Senhor? Abre o teu coração, chora diante de Deus, diz assim: Senhor, eu tinha vontade realmente de me vingar, mas eu entendo pela tua palavra, porque o Senhor está falando comigo, que eu tenho que entregar essa pessoa nas tuas mãos, e o Senhor vai tratar com ela. A minha parte é perdoar, e eu perdoo. O perdão liberta. Amém, queridos? Glória a Deus. Voltando lá ao Salmo 126, o que Deus fez então por aquele povo que foi levado cativo? Se sentou, chorou, lamentou. O Senhor restaurou a sua sorte. Diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta de Sião. Quem trouxe os cativos? Foram eles mesmos que saíram de lá e falaram: agora a gente vai se libertar desse cativeiro, nós vamos voltar. Foram eles? O escravo pode libertar a si mesmo? Ele precisa de um libertador, de um salvador. A restauração sempre começa em Deus. Só Ele pode operar a restauração na tua vida, na minha vida. E o Senhor, Ele olha para o seu povo, olha para o povo de Judá, olha para o seu povo cativo. Cumpre-se o tempo de cativeiro, e o Senhor diz: agora eu vou libertar vocês. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso. Aleluia. O que a gente aprende nesse texto? Que a intervenção de Deus na nossa vida produz alegria. Se o Senhor Jesus está presente na nossa vida, nós devemos desfrutar de alegria. Quando o Senhor restaura a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha, rindo à toa, feliz da vida. Você já ouviu a frase: nada me aborrece? Né? Não tem vezes que a gente fica assim? Quando a gente recebe uma boa notícia, a cura de uma doença grave, meu Deus, quando vem o diagnóstico: curado, meu Deus, tudo mais perde importância. A pessoa que te magoou, você quer perdoar. A pessoa que te feriu, você quer, reatar a aliança com ela. Você quer fazer a obra de Deus, você quer glorificar a Deus, você quer cantar um cântico, você vai para o chuveiro naquele dia e começa a louvar ao Senhor, mesmo desafinado. Por quê? Porque o Senhor restaurou a sua sorte. E foi assim que aconteceu com Judá, com o povo de Deus. Deus é aquele que entra na nossa vida e traz alegria. A intervenção do Senhor faz com que a gente possa sorrir novamente. Jesus está aqui no meio de nós, e Ele trouxe você aqui nesta noite para você entender isso, ouvir isso e receber dEle essa bênção. Ele quer restaurar a tua sorte, a tua alegria. Ele quer tirar você do cativeiro da mágoa. Ele quer tirar você do cativeiro do pecado. Ele quer tirar você do cativeiro das maldições. Ele quer tirar você dessa tristeza. E diz mais a palavra do Senhor: então a nossa boca encheu-se de riso, a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez grandes coisas por este povo. Nós vemos aqui que quando Deus intervém em nossa vida, quando o Senhor opera em nossa vida, isso produz um impacto na nossa vida, mas também na vida de outras pessoas.
quando você é cheio da graça de Deus, quando o Senhor restaura a tua sorte, restaura a tua vida, pessoas ao teu redor também são impactadas por essa graça de Deus, e podem ver quão grande é o teu Deus, quão grande é o nosso Deus. Você que foi humilhado, você que foi ferido, o Senhor manda te dizer que Ele vai te restituir a honra, a alegria, no lugar da vergonha, dupla honra, irmãos, em nome de Jesus. A intervenção de Deus então produz impacto nos outros, se torna um poderoso testemunho. Talvez você só fique se lamuriando, dizendo: por que eu sofri tanto? Você sofreu, mas hoje Jesus entra na sua vida e interrompe esse ciclo de sofrimento. Ele quer restaurar, e você vai ser um homem, uma mulher usado por Deus para testemunhar o que Deus fez na sua vida. Você crê nisso? Diga amém. Aleluia. Quando o Senhor também intervém em nossa vida, nós podemos glorificar a Deus e dizer: ó Senhor, quão grandes coisas Tu tens feito. Sabe, a primeira parte desse salmo, que é do verso 1 ao 3, é glorificando a Deus por as coisas que Ele fez. Você lembra quantas coisas Deus já fez por você? Quantos escapes o Senhor já te deu? Quantas bênçãos, quantos milagres. Você lembra o dia do seu casamento, nascimento do seu filho, o escape que o Senhor te deu num assalto, o escape que o Senhor te deu de um momento de enfermidade grave. Quantas coisas fez o Senhor por nós. Amém, irmãos? E às vezes a gente fica só lamuriando, como o povo que estava lá na Babilônia, sem esperança, sem fé. Mas nessa noite o Senhor, Ele te chama a renovar a tua esperança, renovar a tua fé, porque o diabo, ele é vencido em nome de Jesus. Maior é o nosso Deus, maior é o Senhor, e Ele é aquele que restaura. Você quer ser restaurado nessa noite? Você quer mais de Deus nessa noite? Então fala igual os nossos irmãos assembleanos: fica ligado que o Senhor está falando com a gente. Quando nós também recebemos da graça de Deus, é momento da gente adorar ao Senhor. Jesus certa vez curou 10 leprosos. Sabe o que é lepra, irmãos? Até hoje é uma doença gravíssima, gravíssima. Quando uma pessoa é diagnosticada com hanseníase, ela não conta para ninguém, porque as pessoas ficam com medo, se afastam. Hoje tem tratamento, naquela época não tinha tratamento. A pessoa, ela morria aos poucos, suas cartilagens iam caindo, cartilagens do nariz, da orelha, as falanges dos dedos, sofrimento terrível. Uma pessoa que está apodrecendo em vida, era tido como maldito, e Jesus cura 10 daqueles leprosos, e olhe, somente um voltou. Outra coisa que eu quero te falar nessa noite: glorifica a Deus por aquilo que Ele tem feito na tua vida, seja grato ao Senhor, bendiga o nome do Senhor, glorifica a Ele, diz: Senhor, Tu és bom demais. Quantas coisas o Senhor tem feito na minha vida, quanta graça, quantos livramentos, quanta provisão, quanta paz, quanto socorro, quanta misericórdia, quantos pecados perdoados, aleluia, quantas coisas o Senhor tem feito por nós. Mas aquele povo que sai do cativeiro e começa a sorrir, ele chega e o presente não é muito agradável. Por quê? Porque está tudo destruído, os muros estão derrubados, o templo está aos pedaços, a glória de Jerusalém já não existia mais, era uma cidade com suas portas queimadas, com seus muros derrubados, com seus inimigos entrando e saindo a qualquer momento. E às vezes nós nos deparamos e olhamos para a nossa vida, por vezes vemos algumas áreas da nossa vida como terra arrasada, como a Jerusalém derrubada,
E o que é que a gente faz diante disso? Fica chorando como o povo exilado? Pendura sua harpa e diz assim: não tenho mais motivo para louvar a Deus, não tenho mais motivo para cantar os cânticos de adoração, não tenho mais motivo para ir na igreja, não vou mais, eu desisto da minha fé, desisto da minha caminhada com Jesus. É isso que você tem que fazer? Claro que não. A palavra do Senhor nos mostra aqui no verso 4, nós devemos clamar a Deus, nós devemos buscar o Senhor. E o que o salmista diz: Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aleluia. O Senhor é aquele que nos restaura, o Senhor é aquele que opera na nossa vida, assim como Ele operou no passado, Ele continua poderoso hoje. Talvez você não saiba, mas nesse deserto que esse povo estava inserido, no deserto do Negueb, é deserto por 11 meses, 11 meses, sol escaldante durante o dia, frio lancinante à noite, terra árida, não tem água, mas tem um mês, onde as águas, elas vêm com força e enchem os ribeiros de água. E às vezes você está olhando para a sua vida: pastor, eu estou no deserto há muito tempo, mas eu quero te dizer o que a palavra de Deus diz: não importa quanto tempo esteja o deserto na tua vida, clama ao Senhor, porque Ele é um Deus que restaura e traz águas no meio do deserto. Ele enche os teus rios novamente, Ele traz alegria novamente, Ele traz esperança, Ele renova a tua esperança, Ele renova as tuas forças. E mesmo você que chegou aqui nessa noite dizendo: pastor, eu não tenho força mais para lutar, o Senhor, Ele te fortalece. Nunca foi na tua força, nunca foi na tua capacidade, nunca foi no teu merecimento, sempre foi na graça e no poder do Deus Todo-Poderoso. Só Ele pode restaurar a nossa sorte, só Ele pode encher os nossos rios. Amém, irmãos? Restaura-nos, Senhor, restaura-nos. Eu quero dizer a respeito daqueles que são nostálgicos, que vivem lembrando simplesmente das vitórias do passado. Como era bom no passado, como era bom quando a gente fazia, os evangelismos de rua, como era bom quando o coral da juventude se reunia, como era bom quando a gente ouvia rebanhão. Quem é da época do rebanhão? Os crentes novos não devem saber dessas coisas. Tinha uma música do rebanhão que era muito engraçada, e eu era muito magrinho, e eu me identificava muito com aquela música, que era assim: eu era magro que dava dó, meu paletó listrado era de uma listra só, mas Jesus entrou no meu deserto, e mudou o meu coração. Tem uma galera da antiga aí, irmãos. E às vezes a gente fica: como era bom. Irmãos, nosso Deus é o mesmo Deus. A alegria do Senhor está disponível para mim e para você. As vitórias de ontem, do passado, não são suficientes para hoje. Para hoje o Senhor tem uma porção nova para você. As vitórias do passado, a alegria do passado não são suficientes para hoje. O Senhor desce maná sobre nós nessa noite. Ele quer te alimentar de novo, Ele quer te alegrar de novo, Ele quer restaurar você. Nós temos que andar com Deus hoje, nós temos que buscar ser cheios de Deus hoje, nós temos que clamar pelo renovo do Espírito Santo em nós hoje, nós temos que sair para evangelizar hoje, nós temos que cantar um novo cântico a Deus hoje, nós temos que investir oração e clamor pela nossa família hoje. Nós não podemos apenas celebrar as conquistas de ontem. Em nome de Jesus, vamos receber do Senhor nesta noite a porção de hoje. Amém, irmãos? Antigas bênçãos não são suficientes para a tua vida hoje.
Você precisa de bênçãos novas, e o nosso Deus é um Deus tão grande, tão maravilhoso, que quanto mais você busca Ele, tanto mais Ele derrama a sua graça, seu poder na sua vida. Quanto mais você clama, mais alegria Ele te dá. Quanto mais você o busca, mais você o encontra. Quanto mais você lê essa palavra, tanto mais o Espírito Santo fala contigo. Quanto mais você ora, mais perto de Deus você vai estar, em nome de Jesus. Antigas bênçãos são boas para serem lembradas, testemunhadas, mas elas não são suficientes para hoje. Assim também como antigas mágoas não devem estragar o teu presente hoje. O povo de Israel estava preso em antigas mágoas, desejando a morte dos seus opressores. As antigas mágoas, por vezes, elas estragam o nosso presente. Uma palavra maldita que teu pai te disse, tua mãe te disse na tua infância, um abuso que você sofreu, dores que você passou, abandonos, traições, dificuldades. Essas coisas tentam nos visitar, mas o Senhor, assim como Ele te dá bênçãos novas, Ele limpa o teu coração e deixa teu coração novo. Que o Senhor limpe o nosso coração, que você entregue ao Senhor nessa noite todas as tuas mágoas velhas e diga: Senhor, eu entrego a Ti, Senhor, porque eu creio que Tu és o meu libertador. O Senhor, Ele te livra dessas mágoas velhas hoje, em nome de Jesus. Não vive apenas baseado nas bênçãos antigas. Sansão era um jovem cheio do Espírito Santo, mas cedeu ao pecado. Qual foi o fim da sua vida? Terminou preso, humilhado, seus olhos vazados. Onde que você quer terminar a sua vida cristã? Você acha só porque teve um passado glorioso, o teu futuro também vai ser, se você não fizer nada, se você se abandonar para ser carregado pela vida? Não, você tem que lutar, você tem que buscar, você tem que orar, você tem que obedecer a Deus, você tem que buscar o Senhor. E que bom que você está aqui hoje ouvindo isso. O Espírito Santo está falando com a gente nessa noite, porque Ele quer o melhor para nós. Os lugares dos grandes avivamentos do passado, na Inglaterra, no Canadá, até mesmo nos Estados Unidos, hoje são igrejas mortas. Vamos parar de viver do passado, né, irmãos? Vamos testemunhar da glória de Deus, o que o Senhor fez, mas vamos clamar ao Senhor pelo novo, pela presença, pelo renovo. Quando o Senhor mandou o maná dos céus para o povo no deserto, o que Ele falou para aquele povo? Não peguem para 2 dias, só na sexta-feira, para que vocês não trabalhem no sábado, no dia de descanso. Peguem uma porção por dia. O que o Senhor estava falando? Eu sou fiel para te alimentar, suprir, abençoar, dia após dia, manhã após manhã, amém? Então, irmãos, que o avivamento seja hoje, que a tua vida com Deus seja renovada hoje, que os teus propósitos com o Senhor sejam renovados hoje, em nome de Jesus, amém, queridos? Outra coisa, o povo chegou a Jerusalém, terra arrasada. O que eles fizeram? Desanimaram? O que o salmista fez? Desanimou? Então, a sequidão, a terra arrasada, tua área, alguma área da tua vida que está aos pedaços, destruída, ferido, machucado, não pode ser motivo de desânimo para você, mas motivo para você clamar a Deus. Confia no Senhor, clama por Ele. Cumpre-se a palavra de Deus que diz: quando você clamar a mim, eu vou te responder. Ele não é homem para mentir, não é filho de homem para se arrepender, Ele é Deus. Se você orar, o Senhor vai te responder.
É tempo da igreja orar, é tempo de nós clamarmos ao Senhor, é tempo de vermos o culto de oração de quarta-feira, as nossas reuniões de intercessão, aliás, de consagração no sábado lotadas. Mais do que qualquer culto, nós devemos buscar o Senhor. Eu falei para os irmãos da igreja da Coreia, sabe quanto tempo do culto eles ficavam orando? 70% do culto. Se o culto era de 1 hora, 70% desses 60 minutos eram aplicados clamando a Deus: Senhor, tem compaixão de nós, Senhor, nos perdoa, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor, fala conosco, Senhor, ouve o nosso clamor. É tempo de nós clamarmos ao Senhor. Os avivamentos nasceram no meio de crises. Nós estamos no meio de uma crise, nós estamos no meio de uma guerra, e não é só uma guerra biológica, é uma guerra ideológica, é uma guerra espiritual. Nós precisamos do poder de Deus. Hoje eu estava conversando com a Fatinha, quantos dos nossos pastores e bispos estão adoecidos, e não é só da nossa igreja, quantos pastores e pastoras, missionários eu conheço que estão adoecidos, que estão passando por momentos difíceis, por dores, por desânimo. Nós precisamos mais do Senhor, precisamos mais de Deus, amém, queridos? Eu vou voltar lá para o início, a restauração da nossa vida, da nossa família, da igreja, ela começa no Senhor, é obra soberana do Senhor, é Ele que faz isso, então clamemos a Ele, clamemos a Ele. Não somos nós que restauramos a igreja, apesar de que às vezes a gente acha que a gente restaura, né? Não, vou dar um curso sobre santidade que vai mudar a nossa igreja. Não vai, não. Vou dar um curso de cosmovisão que vai transformar. Sabe o que transforma a igreja? Tudo isso, mas sempre dependente do poder soberano de Deus. Soberano de Deus. Certa vez o Senhor abriu os olhos de Ezequiel numa visão e mostrou a ele um vale de ossos secos, e o Senhor perguntou a ele: Ezequiel, esses ossos podem voltar a viver? O que ele falou? Tu sabes, Senhor, só tu sabes, só tu tens poder para isso. Eu não sei, talvez sua vida esteja um vale de ossos secos, talvez a tua vida espiritual também não esteja nada bem, mas o Senhor, Ele tem poder para mudar a tua história. Talvez você esteja bem, mas teus filhos não, tua família não. Jesus, Ele entra em nossa casa, Ele restaura o nosso lar, amém? A restauração, ela vem como fruto do clamor a Deus. Por isso que o salmista diz assim: Senhor, restaura-nos, assim como enches os leitos, o leito dos ribeiros no deserto. Então nós devemos clamar a Deus. Talvez você goste de ver muitas séries. Às vezes eu fico impressionado com os nossos jovens hoje, que às vezes fazem maratona. Todo mundo sabe o que é maratona de série? É o dia inteiro aquela mesma série, o dia inteiro para ver todos os capítulos. É como pegasse a novela de Roque Santeiro, que foi a última que eu vi, e passasse toda num dia só. Mas não tem tempo para ler a palavra de Deus. Não tem. Nós olhamos o nosso celular centenas de vezes por dia. Centenas de vezes você faz isso, só para ver se chegou alguma mensagem. Mas a gente não clama. A gente vai continuar no deserto se nós não clamarmos a Deus. A sequidão vai continuar se você não orar. Quando a igreja orou, o Espírito Santo foi derramado. Quando Jesus orou, o céu se abriu. Quando Elias orou, a chuva voltou a cair.
Quando Paul Yonshu orou, sua igreja foi avivada. Esse é um tempo de orarmos, de clamarmos a Deus pela restauração da nossa vida, dos nossos filhos, da nossa família, da nossa igreja. Restauração é um milagre que só Deus pode fazer. Construir casa é difícil, mas restaurar uma casa é muito mais difícil ainda. Uma pessoa ser salva não é nada fácil. Jesus teve que morrer na cruz para isso acontecer na sua vida e na minha. Mas quando um de nós caímos para ser restaurado, só o poder de Deus, mas Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pede, do que você pensa. O Senhor, Ele restaura, e Ele restaura como Ele faz o Negueb. Ele enche de água o deserto e torna aquela terra estéril em terra fértil. E que o Senhor faça assim em nossa vida nessa noite. Talvez você também esteja vivendo dias estéreis, dias de deserto, dias de tristeza, mas eu profetizo sobre a tua vida, clama o Senhor, e você vai ver as águas de Deus, e aonde as águas de Deus chegam, tudo é transformado, e até a terra seca faz brotar bom fruto, boa árvore. O Deus Todo-Poderoso é aquele que abre rios no meio da nossa vida, no meio do deserto, amém? Oh Jesus, me ajuda aqui, Senhor. Mas, e o futuro? Como fica o futuro? Olhamos para o passado, vemos quantas coisas Deus fez por nós, olhamos para o presente, tem dificuldades, e aí nós clamamos a Deus: Senhor, restaura-nos, e o Senhor com o seu poder, Ele vem e restaura. E o futuro? O futuro é uma semeadura. Você quer colher bons frutos? Quem quer colher bons frutos aqui? Eu quero colher bons frutos, eu quero ser abençoado, eu quero que os meus filhos sejam abençoados, meus netos, meus tataranetos, até 1000 gerações lá de casa. Eu quero que os meus filhos sejam cheios da presença de Deus. Se eles tiverem filhas, se eu tiver netinhas, eu quero que elas conheçam Jesus e sejam servas do Senhor. Como certa vez uma criança aqui da igreja, a Charlotte, disse para a mãe: mãe, eu sou a mulher da igreja. Com 4 aninhos, ela falou isso para a mãe dela: vamos para a igreja. Mãe, não quero ir hoje. Não, vamos sim, eu sou a mulher da igreja. Se você quer colher bons frutos, você deve semear. Deve semear. É uma lei que existe, a lei da semeadura. E não é semeadura quando você está disposto, não. A palavra de Deus diz aqui: aqueles que semeiam com lágrimas, é no meio da dificuldade. É quando você está triste, chega uma pessoa perto de você e fala: me ajuda, você, pelo amor de Deus, como que eu vou ajudar, meu Deus? Essa pessoa não sabe como que eu estou, só o caco. É ali que Deus vai te usar, porque Ele faz essas maravilhas. É no momento da dificuldade, é no momento que para você é impossível, você sai chorando e falando: não, eu não vou desistir da minha fé, eu vou continuar semeando, vou continuar pregando, vou continuar servindo a Deus, vou continuar glorificando, eu não vou pendurar minha harpa nos salgueiros da Babilônia, eu vou pegar o meu instrumento e vou servir o meu Senhor, eu vou semear. E semear, irmãos, ele exige que você se mova. Jovens, vocês querem se formar, tem que estudar, amém? Quer ter um namorado, uma namorada? Já estão se cutucando, bem que eu queria. Não sai olhando para todo mundo, atirando igual uma metralhadora, bota o joelho no chão e fala: Senhor, abençoa, abençoa. Um namoro na vida de um jovem é uma coisa muito importante, pode destruí-lo, ou pode abençoá-lo, pode desviá-lo, ou pode fortalecê-lo na presença de Deus. Você sabia disso? Então eu não estou falando sobre namoro simplesmente por acaso. Busque o Senhor.
Semeadura exige sair. Quem vai semear, o agricultor, ele tem que sair da sua casa, e ele tem que sair cedo, e ele tem que levar as ferramentas certas, ele tem que levar a ferramenta certa, ele tem que dominar bem essa ferramenta, ele tem que manejar bem essa espada, ele tem que estar preparado, ele tem que botar o seu chapéu, porque o sol é escaldante, ele tem que colocar o capacete da salvação, ele tem que colocar as sandálias da preparação do evangelho da paz, porque o terreno é pedregoso. Ele tem que colocar o cinturão da verdade, porque o Senhor é a verdade liberta, a verdade nos dirige. Ele tem que colocar a couraça da justiça, a armadura de Deus, mas ele tem que sair de casa, ele tem que andar, ele tem que cavar, ele tem que chorar. A semeadura exige movimento. Mova-se, clame, ore, se esforce, faz a tua parte, porque o Senhor, Ele vai te dar boa colheita. Agora, se você semear sementes ruins, não tem como colher coisa boa, não tem. Nosso problema é esse. A gente até sai, a gente até se move, mas às vezes tem umas sementes ruins, e a gente usa essas sementes assim mesmo, joga fora as sementes ruins, queima essas sementes, elas podem contaminar as outras. Usa as sementes boas que vêm do Senhor, faz aquilo que é reto diante de Deus, glorifica o Senhor com os teus pensamentos, com a tua boca, com as tuas ações. Semeadura não é fácil. Nós vivemos no mundo. Eu ouvi uma coisa bestial essa semana. Um jovem ativista de esquerda, não sei o nome daquele menino, carece muito da misericórdia de Deus, num vídeo falando, olha a frase que esse menino falou: infelizmente nós vivemos num país que a gente tem que trabalhar, a gente tem que produzir, porque senão, olha o que está na cabeça desse menino. Desde quando é infelicidade trabalhar? Infelizmente no Brasil, para ter alguma coisa tem que trabalhar, pelo amor de Deus. Essa pessoa está completamente destruída. Menino cheio de tatuagem, parece um cheque devolvido, cheio todo marcado, cheio de piercing no nariz, na orelha, achando que está arrasando, longe de Deus, destruído. Esse mundo, ele traz as sementes ruins. Cabe a você lançar essas sementes ruins fora e dizer: Senhor, eu quero te servir, eu quero viver para a tua glória. Não importa o que o mundo diga que é legal, que é um barato, o que importa é a verdade, porque o mundo é regido por Satanás. Satanás é o pai da mentira. Ele vai tentar te enganar, ele vai tentar te ludibriar, ele vai tentar apresentar sementes ruins a você, mas se você plantar essas sementes, você vai sofrer como Israel sofreu, longe de Deus, no exílio, vai lamentar, vai chorar, vai sofrer, mas o Senhor não tem planos de sofrimento para você, Ele tem planos de vida, de paz. A semeadura não é fácil, ela requer esforço, ela requer choro, dedicação. Às vezes nós oramos e dizemos: olha, já orei muito, mas acho que Deus não quer fazer. Aí eu olho para essa palavra e eu vejo assim, aqueles que semeiam com lágrimas. Você já viu como quando a gente chora na presença de Deus, não é um choro falso não, que Jesus sabe, quando você está usando o cristal japonês é o que os atores usam para chorar, é um negócio igual um gelol que eles passam aqui debaixo do olho, é o choro do coração, é quando você chega diante de Deus e suplica a Deus pela tua família, com todo o teu coração, você rasga o teu coração e chora diante de Deus, e clama ao Senhor: Senhor vem, Senhor, ó Deus, Senhor ouve o meu clamor, Senhor salva a minha família, Senhor livra-nos desse mal. O Senhor, Ele ouve, porque Ele cumpre a sua palavra. Aqueles que saem semeando com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Com cantos de alegria colherão. Lembro do pastor Hernandes, estou falando muito do pastor Hernandes hoje, né?
dando um exemplo de um missionário que estava no campo, um missionário, já há alguns meses, e liga para ele, liga para o seu pastor e diz assim: pastor, eu vou desistir, eu já preguei para esse povo, eu já orei por eles, eu já tentei de tudo, e não tem fruto, é uma terra estéril, eu vou voltar. E o pastor falou para ele: você já experimentou semear com lágrimas? Você já experimentou isso? O que quer dizer isso, pastor? Clama ao Senhor de todo o teu coração, a ponto de você chorar, porque às vezes, irmãos, nós oramos pelas pessoas, nós oramos por um enfermo de uma forma tão superficial, tão desinteressada, tão sem compromisso com aquela causa, mas quando nós nos envolvemos, e nós temos que nos envolver uns com os outros, amém? Nós devemos chorar pelo sofrimento do outro. O Senhor, Ele ouve o nosso clamor, mesmo no meio do deserto. Não desista de semear, clama, chora, mas você verá a glória de Deus, amém? Nós precisamos regar o solo do nosso coração, da nossa vida, da nossa casa com lágrimas. Precisamos aprender a evangelizar com lágrimas. Nós perdemos isso, nós olhamos para as pessoas na rua, pessoas debaixo do cativeiro de Satanás, pessoas perdidas. Eu trabalho no Morro de Santana, às segundas-feiras, quando eu saio um pouco mais tarde do trabalho, eu vejo aquela rua lotada de carros para ir para um templo do diabo. Isso tem que fazer meu coração apertar, são vidas indo para o inferno, mas nós muitas vezes passamos e estamos bem, porque nós somos salvos, mas nós devemos olhar e chorar pelas almas perdidas, clamar a Deus por elas e falar de Jesus para elas. Nós perdemos isso, igreja, que em nome de Jesus o Senhor restaure esse amor pelas vidas no nosso coração. A colheita é certa, a colheita é feliz, a colheita é abundante, porque diz a palavra de Deus: olha, se você semear, se você se mover, se você se esforçar, se você clamar a mim, e você mesmo as lágrimas, chegar ao ponto de chorar, mas não desistir de semear, eu vou te dar boa colheita. É o Senhor que fala. Eu vou fazer com que você que está chorando hoje possa sorrir e possa voltar aí da tua colheita com seus feixes nas mãos. E eu te pergunto: quais os feixes você levará para a eternidade? O que nós vamos levar para a eternidade? Qual vai ser a nossa colheita? Porque muita gente vê essa colheita como colheita aqui na terra. O Senhor pode te dar colheita aqui sim, mas Ele nos instruiu a construir nossos tesouros para a eternidade. Se uma vida for salva através de você, isso é um tesouro para a eternidade. Se uma pessoa que está verdadeiramente com fome for socorrida por você, é um tesouro para a eternidade. Jesus disse: estive com fome, me deste de comer. Estive enfermo e me visitaste. Como? Quando o Senhor fez? Nós fizemos isso contigo quando vocês visitaram um dos meus. Nós perdemos esse amor. Sabe o que a pandemia nos trouxe? Pavor de doente. A pessoa tosse do seu lado, você quer ir embora. Tosse no meio do mercado para ver se alguém fica na tua fila. As pessoas vão abrir um caixa exclusivo para você, ou então vão abandonar as compras e vão embora. Mas o Senhor nos chama: visita os enfermos, ora por eles, semeia, olha o teu tesouro, olha os teus feixes para a eternidade. Amém, queridos? Que o Senhor nos ajude a olhar para trás com alegria e gratidão por tudo que Ele fez, a olharmos também para o nosso presente e clamar a Ele: Senhor, nos ajuda, restaura-nos, Senhor, traz as tuas águas, Senhor, ó Deus, no meio do nosso deserto, que nós possamos clamar ao Senhor pelo nosso presente
e que nós possamos olhar para o nosso futuro com motivação, não é desanimado não é abatido não, motivado. Senhor, eu vou sair semeando, e eu sei que a colheita vai ser maravilhosa, eu não vou deixar de semear, e que a colheita seja maravilhosa para a tua glória, para a tua glória, para a tua glória, em nome de Jesus, amém? Te convido a curvar sua cabeça comigo, eu quero orar por você, estenda suas mãos para a bênção final, que a estrada venha sempre ao teu encontro, e que o vento sopre sempre a teu favor, que o sol de Deus aqueça o teu rosto, e que as chuvas do Senhor caiam suavemente sobre os teus campos, e que até nos virmos novamente, o Senhor que te restaura, te guarde nas palmas de suas mãos, amém, ao Senhor a glória, aleluia, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Deus de restauração, te louvamos, Senhor, aleluia. Antes de sair, abençoe o teu irmão, diga: olha, Jesus seja contigo, boa semana, Deus te abençoe, rica e abundantemente.